Boa noite a todos. Hoje, pessoal, nós vamos continuar com a disciplina de eletrotécnica, né, com mais uma aula. Na aula passada, nós aprendemos sobre como é que se comporta, né, a indutância, resistência e capacitância em circuitos de regime CA, de corrente alternada, que eu falei, né, a gente analisa os circuitos puramente resistivos, puramente capacitivos, puramente indutivos. Mostrei a vocês o que seria uma impedância, uma reatância capacitiva, uma reatância indutiva. Mostrei como é que a gente transforma um elemento, né, numa impedância, que é um número complexo. Um resistor, ele quando é transformado por uma impedância, ele é um número complexo que tem apenas parte real. A indutância, quando ela é transformada em impedância, ela vira uma reatância, né, onde essa reatância indutiva vai ser a parte imaginária, e o capacitor vai ser transformado numa reatância, né, vai ser a parte imaginária do número complexo. Só lembrando que essa parte imaginária da reatância indutiva é positiva e do capacitor é negativa. Então, com isso, a gente viu como relacionar corrente e tensão em um circuito de corrente alternada, quando esse circuito é puramente resistivo, capacitivo ou indutivo. Então, você já sabe como é que acha a impedância, como é que transforma a tensão para fasor, como é que a gente consegue obter o valor da corrente, o fasor, né? E depois encontrar a corrente no regime senoidal. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com circuitos que tenham mais de um tipo de... mais de um elemento, né? E agora a gente vai fazer associações entre resistores, indutores e capacitores. Basicamente, a gente vai ver o que? A gente vai ver circuito séries, que é o RL, o RC e o RLC, e depois o paralelo, também RC, RL e RLC. Esses são as formas mais simples de você ter circuitos com vários elementos. Mas você pode ter circuitos que tenham bem mais elementos, né? Você só está mostrando aqui a forma simples. Os mistos, né, que são mais simples, mas vocês podem ter um circuito onde eu tenho, sei lá, uma resistência em série com um indutor, e isso está em paralelo com o capacitor. Aí não seria circuito RLC série nem paralelo. Só conferir se eu estou gravando. Tô. Então, na aula passada, a gente estudou individualmente o comportamento do resistor, indutor e capacitor em corrente alternada. Como é que esses circuitos eles vão se comportar quando eles estiverem combinados? Aí, para que a gente faça isso, a gente vai ver os circuitos mais simples, combinados. Né? Se vocês entenderem ele, vocês vão entender os circuitos mais complexos. Aí, que circuitos são esses? É o circuito RL, que é um resistor e um indutor em série. O circuito RC, resistor e capacitor em série. Circuito RLC, RL paralelo, RC paralelo e RLC paralelo. Então, esses são os circuitos com mais de um elemento, né, passivo. Mas, além disso, pessoal, vocês podem ter, como eu disse, né, outras configurações. Né? Pode ter um circuito com diversos capacitores, diversos indutores. E a ideia é o quê? A gente transformar tudo para impedância e fazer as associações que você já conhece. Associação são delta, associação série, paralela, fazer uma conversão delta-estrela, né, quando for necessário. Então, o que seria um circuito RL série? Um circuito RL série consiste de o quê? De um elemento puramente ômico em série com um elemento puramente indutivo. Então, nós temos uma fonte de tensão
E essa fonte de tensão ela alimenta o quê? O resistor e o indutor. Em série. Sobre o resistor, nós temos a tensão VR, e sobre a tensão e sobre o indutor, nós temos a tensão VL. E a corrente que circula no circuito é a corrente I. Como todos os elementos estão em série, todos estão sujeitos à mesma corrente I, né, que é a corrente que é fornecida pela fonte. Se a gente for aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, a gente for percorrer esse circuito, nós vamos ter o quê? Que a tensão da fonte, a gente vai percorrer esse circuito aqui, ó. Quando a corrente passar aqui nesse resistor, a tensão vai ser mais e menos, porque ele é um bipolo receptor, e aqui no indutor também vai ser mais e menos. Como essa fonte de tensão ela é mais e menos, quando a gente for percorrer, vai ficar mais V menos VR menos VL igual a zero. Ou seja, V é igual a VR mais VL. Pensando, né, por elemento, se eu quiser saber essa tensão aqui, VR, o que é que a gente pode fazer? A tensão VR ela vai ser igual à corrente I, que é fornecida pela fonte, vezes a resistência. Essa é a tensão sobre o resistor, que vai ser o ZR vezes a corrente, mais a impedância do indutor vezes a corrente, o fasor corrente. Então, como eles estão em série, a gente vai poder associar essas duas impedâncias. A impedância do resistor e a impedância do indutor. Então, aqui nós temos a impedância ZR mais a impedância ZL, porque estão em série, né? A gente vai poder associar essas duas resistências. E multiplica a corrente I para encontrar a tensão. Então, essa impedância aqui, ZR mais ZL, a gente pode chamar ela de impedância equivalente ZEC, e a tensão vai ser igual a impedância equivalente vezes o fasor corrente. Então, se eu quiser encontrar a corrente, o fasor corrente, eu faço o quê? É a tensão dividido pela impedância equivalente. Quem vai ser a impedância de um resistor? Seguindo o que eu mostrei na aula passada, a impedância do resistor é o próprio valor da resistência. E a resistência, a impedância da resistência, ela é o quê? Ela é um número complexo, só tem a parte real. Já a impedância do indutor, ela é o quê? Ela é um número complexo que tem apenas parte imaginária, onde essa parte imaginária é positiva com o valor de XL. E quem é XL? É a nossa reatância indutiva. E como eu mostrei na aula passada, é igual ao ômega vezes o L. Então, em um circuito RL série, em corrente alternada, a impedância equivalente é a soma das impedâncias. Se por um acaso esse circuito fosse de corrente contínua, esse indutor ele poderia ser simplificado por um fio, pelo curto-circuito. Por quê? Porque nós teríamos uma corrente constante, e com a corrente constante a tensão da indutância é nula. Só que como nós temos um regime senoidal, então essa tensão ela não é igual a zero. Por isso que nós temos a contribuição da impedância do indutor na corrente elétrica. Como é que a gente calcula a impedância equivalente, né? Já dá para a gente saber o quê? Como é que fica a impedância equivalente? Se eu sei que a impedância do resistor é o R e a impedância do indutor é JXL, então quando eu fizer o série dos dois, né, é um número complexo que só tem parte real e outro número complexo que só tem parte imaginária. Então o equivalente vai ser igual a R mais JXL. Mas vamos ver aqui passo a passo. A impedância equivalente é igual à impedância ZR, que é a do resistor, mais a impedância ZL, onde a impedância do resistor é igual ao R e a impedância do indutor é igual a JXL. E esse XL é o quê? É o que nós chamamos de reatância indutiva.
A impedância equivalente, né, ela vai poder ser representada de duas formas: na forma retangular ou na forma polar. Na forma retangular, é o quê? A parte real é o R e a parte imaginária é a XL. Se eu quiser converter esse número complexo, eu não posso chamar impedância de Fazor, ele não vai representar uma grandeza elétrica. Não tem frequência, né, a impedância. Então, por isso que a gente pode chamar ela de Fazor. A, na forma retangular é R mais JXL e na forma polar é o módulo da impedância, fase θ. E quem é que vai ser o módulo e a fase dessa impedância? Como é que a gente converte de retangular para polar? A representação, o módulo é igual ao quadrado de R mais XL, isso na raiz, o módulo de Z equivalente, e o θ é igual a tangente menos 1 de XL por R. Considerando que a referência angular da tensão é zero, a corrente do circuito será... Como é que a gente calcula o valor dessa corrente? A corrente é a tensão sobre a impedância. Então, considerando que minha fonte de tensão ela tem fase zero, né? Geralmente a gente faz isso, a gente usa a fonte de tensão como referência, considera que ela tem fase zero. Então, considerando que a tensão tem fase zero, a impedância, né? Aqui RL, série, é o Z equivalente fase θ, então a corrente vai ser dada pelo módulo da corrente. Quem é o módulo da corrente? É o módulo da tensão sobre o módulo da impedância. Lembrando que o módulo da tensão é quem? O valor RMS da tensão. O valor RMS é o valor eficaz. Como aqui a divisão do número polar, de dois números complexos na forma polar, então o ângulo vai ser 0 menos θ, que é igual a menos θ. Dessa forma, a corrente, o fasor corrente, ele pode ser expresso como o quê? Como o módulo da corrente fase menos θ. Vamos ver como é que fica a relação das tensões em cada componente em relação à corrente. A tensão no resistor está em fase com a corrente que o atravessa. Isso o que quer dizer? Ó? Lembre que, como eu mostrei na aula passada, qual é a relação que a gente tem entre corrente e tensão no resistor? É proporcional. Não existe diferença angular entre tensão e corrente num circuito resistivo. Num circuito indutivo, existe uma diferença de fase, que é o quê? A corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Então, a tensão VR é quem? É a impedância resistiva, que é R fase zero, só tem parte real, vezes o fasor corrente, que é o módulo vezes o módulo fase menos θ. Então a tensão VR ela vai ser o quê? Vai ser o resistor vezes o módulo da corrente fase menos θ. Veja que a corrente e a tensão eles possuem a mesma fase, porque o resistor ele não altera a tensão no resistor, não tem fase diferente em relação à corrente. A gente tem uma relação de proporcionalidade. Já a tensão no indutor, como mostrei na aula passada, como a gente tem que VL igual a DL dt, nós temos que a tensão do indutor está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Por que isso? Porque, como eu mostrei na aula passada, a relação que nós temos para um circuito indutivo é que, puramente indutivo, é que a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão e que a tensão está adiantada da corrente de 90 graus. Né? Se a corrente está atrasada da tensão, a tensão está adiantada da corrente. Então, quando nós substituímos aqui que a tensão é igual à impedância vezes a corrente,
a impedância do indutor é igual a XL fase 90, e o fasor corrente é o módulo de I fase menos θ. Então nós temos que o fasor tentão na indutância é igual a reatância indutiva vezes o módulo da corrente, fase 90 menos θ. Se a fase da corrente é menos θ, né? A tensão está adiantada 90 graus, então é menos θ mais 90. Então é a mesma coisa que a gente foi representado em 90 menos θ. Então assim, o que é que nós temos? Nós temos que a tensão na resistência, ela é em fase com a corrente. Nós temos que na indutância a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Aí, como a tensão V é a soma das duas, então o que é que nós vamos ter da relação da tensão e da corrente? Eu já mostrei um pouquinho a vocês na aula passada como é que fica essa relação. Se o circuito puramente resistivo, nós não temos diferença de fase, e no circuito puramente indutivo, a indutância, a corrente é atrasada de 90 graus em relação à tensão, no circuito RL, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma corrente atrasada e esse ângulo vai ser entre 0 e 90 graus. Se nessa impedância equivalente o R for muito maior do que o XL, então o atraso da corrente em relação à tensão vai ser próximo de zero, até o caso que o XL for igual a zero, esse defasamento vai ser nulo. E no caso onde a reatância é muito maior do que a resistência, então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquele caso onde o atraso da corrente em relação à tensão é mais próximo de 90 graus. Então no circuito RL série, a defasagem que existe entre corrente e tensão, a corrente ela vai ser atrasada da tensão entre 0 e 90 graus. Ou seja, se a corrente é atrasada de um ângulo entre 0 e 90 graus em relação à tensão, a tensão ela é adiantada com um ângulo de 0 até 90 graus em relação à corrente. Então essa é a relação que nós temos para o circuito puramente circuito RL série. Então hoje nós vamos representar aqui os fasores, né? Os fasores que no circuito. Temos o fasor corrente, a tensão no resistor, ela está em fase, eu vejo que não existe diferença angular entre esse fasor e esse fasor. Já o fasor tensão na indutância, na VL, ela está 90 graus adiantado em relação o quê? A corrente. Quando nós trazemos aqui para o VL e o VR, quando a gente soma essas duas tensões, nós vamos encontrar o vetor resultante, que é a tensão V, que é a tensão na fonte. E essa tensão V aqui, esse fasor, vai ser o quê? Vai ter um ângulo θ. É como eu disse, se o circuito for mais resistivo, esse ângulo vai ser mais próximo de zero. Se o circuito for mais indutivo, esse ângulo vai ser mais próximo de 90 graus. Então, a tensão V, como a gente tem um fasor, né, tem um vetor, então, esse fasor V é igual ao fasor VL mais o fasor VR. A tensão VR está em fase com a corrente e a tensão VL está em fase. Então, qual é a relação que nós temos entre corrente e a tensão na fonte? A tensão da fonte está adiantada de θ em relação à corrente. E esse adiantamento ele vai dar entre 0 graus, se o circuito for muito mais resistivo do que indutivo, se o R for muito maior do que o XL, e se o XL for muito maior do que o R, esse defasamento vai ser próximo de 90. Ou seja, num circuito RL série,
a corrente vai estar atrasada da tensão entre 0 e 90 graus. Então, vamos relembrar. Se o circuito for puramente resistivo, corrente em fase da tensão. Se o circuito for puramente indutivo, corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão. E se o circuito for puramente capacitivo, corrente adiantada de 90 graus em relação à tensão. Se o circuito for RL, série, resistivo indutivo, esse defasamento vai ser entre 0 e 90 graus. Se o resistor for muito maior do que o XL, esse defasamento é mais próximo de 0. Se o XL for maior do que o R, for muito maior, né, esse ângulo vai ser mais próximo de 90 do que de 0 graus. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui para a gente continuar. Se o circuito for RC, RC série, né, que é o resistor e o capacitor em série, como é que nós vamos ter a relação da tensão e corrente? Como é que a gente vai poder encontrar essa relação para o circuito puramente, para o circuito RC série? O circuito RC, ele consiste em o quê? Em uma resistência, em um resistor, em uma carga puramente ômica, em série com um capacitor de capacitância C. A tensão sobre a resistência é o VR e a tensão sobre a capacitância é o VC. A corrente que circula pelo circuito é a corrente I. E a tensão V é a tensão da fonte, que alimenta esse circuito. Como os elementos estão em série, todos estão sujeitos à mesma corrente, que estão em série, né? A corrente que circula. A definição para que um circuito esteja em série é que a corrente que circula pelos componentes seja igual, seja a mesma, né? Aplicando a lei de Kirchhoff das malhas para determinar a impedância equivalente, nós temos o quê? A tensão da fonte é igual à tensão na resistência mais a tensão na capacitância. Como é que a gente pode obter a tensão na resistência? É a impedância resistiva vezes a corrente, e a tensão na capacitância é a impedância capacitiva vezes o valor da corrente. Nós podemos agora o quê? Somar essas duas impedâncias, porque os elementos estão em série. Como eu disse a vocês, quando a gente tem um circuito com impedância, a gente vai poder associar como essas impedâncias fossem resistências que a gente tinha lá no circuito de corrente contínua. Então, a impedância total é o ZR mais o ZC. A impedância total é o ZR mais EC. Então, a impedância equivalente no circuito RC é a soma das duas impedâncias. Quem é a impedância do circuito R? Mas vamos lembrar aí quem lembra da aula passada, né? A impedância do R é o valor do R, né? É a impedância com apenas a parte real. E a impedância do capacitor é menos, a impedância do capacitor é menos JXC. É uma impedância com apenas a parte imaginária negativa.
Como é que nós calculamos essa impedância equivalente para um circuito RC? A impedância, né, vai ser a soma das duas impedâncias, então vai ser R, que é a impedância do resistor, mais a impedância do capacitor, que é menos JXC. A gente pode transformar essa impedância da forma retangular para a forma polar, onde essa forma polar, como eu mostrei a vocês, né? Lembre que isso daqui, quem não está acompanhando as aulas, não está estudando, vai ter dificuldade de entender essa aula, porque muitas das coisas que eu estou mostrando aqui, eu mostrei na aula de número complexo, eu mostrei na aula de fasores. Lembre que essa disciplina a gente vai construindo conhecimento, né? A gente sempre precisa dos assuntos anteriores. Então, qual é a impedância equivalente do circuito? A impedância, o módulo da impedância é igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e o ângulo vai ser igual a menos a parte imaginária, né, que é xc, sobre a parte real. Então, assim, a gente consegue converter essa impedância na representação retangular para a representação polar. Se a gente fizer a mesma consideração que a gente fez aqui, ó, considerar que a fase da tensão é a referência, né, o ângulo zero, então a gente vai poder encontrar a corrente que passa no circuito. A corrente vai ser tensão sobre impedância, e esse valor dessa corrente vai ser o fasor tensão, que é módulo fase zero, dividido pela impedância. E na representação polar, é o módulo da impedância fase menos θ. Vejam o porquê eu transformei essa impedância da forma retangular para a forma polar. Por quê? Porque com isso vai ficar mais fácil a gente fazer a divisão. Então, o fasor corrente é igual ao módulo da tensão sobre o módulo da impedância, fase θ, e a corrente vai ser o módulo de I, fase θ. Isso aqui vai ser o valor RMS da corrente, fase θ. Vejo que antes, né, a gente tinha menos θ, corrente em atraso, agora a gente tem uma corrente adiantada, né, vai ser mais θ. A tensão no resistor, então, se a gente for encontrar a tensão em cada componente aqui desse circuito, a tensão da resistência vai ser R vezes a corrente, e o valor da tensão no capacitor, né, vai ser menos JXC vezes o valor da corrente. Então, o valor da impedância da tensão no resistor vai ser ZR vezes I, que é R vezes o valor da corrente. Vejam que a tensão na resistência tem a mesma fase da corrente, porque não existe diferença angular entre tensão no resistor e corrente no resistor. Já no capacitor, essa tensão está 90 graus atrasada com relação à corrente que atravessa. Quando a gente substitui aqui, ó, tensão no capacitor é igual a impedância capacitiva vezes a corrente, então a tensão do capacitor vai ser igual a XC, fase, menos 90, que é o valor da impedância, vezes a corrente, que é I, fase, θ. Então, o valor na tensão do capacitor vai ser XC, que é a reatância. Quem é que lembra como é que a gente acha essa reatância do capacitor? A reatância do capacitor, ela é igual ao quê? A 1 sobre ômega C, né? Eu mostrei vocês na aula passada. Então, a reatância do capacitor é menos 90.
Então vamos lá pensar. Agora nós temos a tensão da resistência e a tensão na capacitância do circuito. Como é que vocês acham que vai ser a tensão na fonte? A tensão do resistor está em fase com a corrente. A tensão do capacitor está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Por que atrasada? Porque em um circuito, né, como eu mostrei a vocês na aula passada, em um circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Se a corrente está adiantada da tensão, a tensão está atrasada de 90 graus em relação à corrente. Então vamos representar os fasores. A corrente aqui, ó, o fasor tensão está em fase. O fasor tensão está em fase com o fasor corrente, né, que é uma resistência. O fasor tensão do resistor está em fase com a corrente. Já a tensão no capacitor, ela está atrasada de 90 graus em relação à corrente I. Como a tensão V é a soma das duas, né? E a soma de dois fasores que estão defasados 90 graus, então a gente vai poder encontrar a tensão V aqui usando o triângulo. Vai ser hipotenusa, onde esse fasor tensão da fonte vai ser a impedância equivalente vezes a corrente. Sempre lembrando, ó, a corrente está em fase com a tensão do resistor, a tensão do resistor está em fase com a corrente e a tensão no capacitor está atrasada de 90 graus em relação à corrente. Quando a gente olha a relação de fase entre corrente e tensão, a tensão está o quê? Está atrasada em relação à corrente. Está com ângulo θ. Ou seja, a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, para circuitos RC, série, o que é que nós temos? A corrente ela está adiantada da tensão com um ângulo entre 0 e 90 graus. Para o circuito, então a gente já viu como é que fica a relação dos fasores para o circuito RL e RLC. Quando o circuito é RLC, né, tem 3 impedâncias em série. Como é que vai ficar o nosso circuito, né, relação de tensão e corrente? A impedância equivalente continua sendo ainda a soma das impedâncias. Se eu tenho um circuito RLC série, a impedância equivalente vai ser a impedância do resistor, mais a impedância do indutor, mais a impedância do capacitor. A tensão V é a tensão da fonte e a corrente I é a corrente que circula por esses elementos. Como eles estão em série, né? A corrente que circula por eles é a mesma. Senão, eles não poderiam estar em série. A tensão da fonte é igual à tensão VR, que é a tensão do resistor, mais a tensão VL, mais a tensão VC. Então, quando a gente vai individualizando, quem é que vai ser VR, quem é que vai ser VL, quem é que vai ser VC? A tensão VR vai ser
ZR vezes I, a tensão na indutância vai ser ZL vezes I, e a tensão na capacitância vai ser ZC vezes I. Como estão em série, a gente vai poder somar as três impedâncias. Agora nós temos que a impedância equivalente vai ser igual a ZR mais ZL mais ZC. O ZR vai ser um número complexo puramente real. O ZL vai ser um circuito, vai ser uma impedância com apenas a parte imaginária positiva, e a impedância do capacitor vai ser um número complexo com apenas a parte imaginária negativa. Existe, pessoal, o caso, que a gente não vai estudar nessa disciplina aqui da eletrotécnica, o pessoal lá da elétrica estuda, que é o que a gente chama de ressonância. O que seria de ressonância? É quando eu consigo fazer com o circuito RLC, série, tenha um comportamento do circuito apenas existivo. Como é que eu consigo fazer isso? Se essas duas impedâncias, o ZL e o ZC, são puramente imaginárias, com sinais trocados, se eu fizer ZL igual a ZC, XC igual a XL, então aqui vai ficar JXL menos JXC. Se o XC e o XL forem iguais, a gente cancela e a gente vai ficar com impedância equivalente apenas resistiva. Então, esse fenômeno que a gente chama de ressonância. Então, se por um acaso aqui no circuito RLC série for pedido a vocês que vocês obtenham, né, a ressonância do circuito, né, encontra a impedância do circuito caso você tenha o fenômeno da ressonância. Aí, com isso, vocês vão poder considerar que essas duas impedâncias se cancelam e fica apenas a impedância resistível. Em um circuito RLC série, em corrente alternada, a impedância equivalente é a soma das impedâncias. Em série, a gente sempre vai ter a soma das impedâncias. Como é agora que a gente vai calcular a impedância equivalente? Porque a gente vai ter agora a impedância do resistor R, a impedância do indutor é JXL e a impedância do capacitor é menos JXC. Então, como é que vai ficar a impedância equivalente? A impedância equivalente vai ser R mais J XL menos XC. Se por um acaso o XL for maior do que o XC, esse circuito, ele é o quê? Ele é um circuito predominante indutivo e a capacitância equivalente terá a característica de uma carga RL. O que vai acontecer? Esse capacitor aqui, meio que ele vai tirar um pouquinho da característica indutiva do circuito. O circuito equivalente, ele vai ser o quê? Vai ser RC. Porque a gente vai ter aqui o XL menos XC, a gente vai ter uma impedância equivalente com a parte imaginária positiva. Ou seja, então a gente vai ter, sei lá, 2 mais 2. Então essa impedância equivalente, ela tem um comportamento indutivo resistivo. Como é que é a impedância equivalente? O equivalente é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x equivalente ao quadrado. Quem é x equivalente? XL equivalente. XL equivalente é XL menos XC. O θ é igual a tangente menos 1 de XL equivalente sobre R. Se por um acaso o XL for menor do que o XC, o circuito predominante ele não é RL, ele é RC. A gente vai ter uma impedância equivalente com a parte imaginária negativa. Essa impedância ela vai estar no quarto quadrante. Então ela vai representar um circuito resistivo e capacitivo.
Então, eu vou chamar esse XL menos XC de XC equivalente. Então, quando eu fizer x0 menos xc, o resultado, se xc for maior do que x0, vai ficar menos xc equivalente. E o ângulo vai ser, da impedância, vai ser tangente a menos 1 de menos xc equivalente sobre R. Vejam que esse ângulo está no primeiro quadrante e esse segundo aqui está no quarto quadrante. Essa impedância aqui, esse θ vai ser entre 0 e 90 e esse daqui vai ser entre 0 e menos 90. A partir dos conhecimentos já obtidos para o circuito RL e RC e adotando como referência o ângulo zero para a corrente, o diagrama de fasores para a corrente do circuito e corrente em cada elemento é mostrado abaixo. Nesse caso, como exemplo, o circuito tem predominância indutiva. Considerando que o circuito é predominante indutivo, sendo o XL maior do que o XC, dá para ver aqui, ó, a gente tem VL, ZL vezes I e o VC é ZC vezes I. Como a corrente é a mesma, para que o VL tenha uma amplitude maior do que VC, você precisa ter uma impedância maior, né? Um ZL maior do que ZC. A corrente I em fase com a tensão na resistência, e aqui o que vai resultar é VL menos VC. Né? A gente tem dois vetores com amplitudes, onde o VL tem uma amplitude maior do que VC, só que eles estão em sentidos opostos. O fasor resultante vai ser Vx, que é VL menos VC. A gente substitui aqui ZL menos ZC vezes o valor da corrente. Se por acaso o resultante for RC, né? XC maior do que XL. Esse fasor aqui vai ser maior do que esse. Então VC vai ser maior do que VL. E esse triângulo aqui, ele vem o quê? Vem para a parte de baixo. Esse Vx aqui vai estar para baixo e vai ser ZC menos ZL vezes I. E esse θ aqui vai estar para baixo, né? Porque ele está entre 0 e menos 90. Circuito indutivo, resistivo, indutivo. Esse θ está entre 0 e 90. O que é que nós temos a respeito de um circuito em série? A partir dos circuitos em séries analisados, as mesmas considerações usadas para circuitos contendo resistores de corrente contínua podem ser expandidas para circuitos contendo impedâncias em corrente alternada. A corrente que atravessa cada um dos elementos é a mesma, que estão em série. A tensão na fonte se divide em cada um dos elementos, né? A tensão da fonte vai ser a soma de todas as tensões, e a impedância do que é equivalente é a soma da impedância dos elementos. Agora, os circuitos paralelos. A gente vai começar RC, RL, RC, depois RLC. Considerando que uma resistência está em paralelo com a indutância, antes a gente tinha que a tensão da fonte é igual à tensão, a soma das tensões. Como o circuito agora está em paralelo, a tensão na fonte é a mesma, é a tensão sobre os elementos, né? A tensão VR é igual a V e a tensão VL é igual a V, porque os elementos estão em paralelo. Mas a corrente é diferente. A corrente da fonte, ela se divide. A corrente da fonte vai ser IR mais IL. Como os elementos do circuito estão em paralelo, todos estão sujeitos à mesma tensão, porém haverá uma divisão de corrente. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse circuito, a corrente I vai ser igual a IR mais IL. Quem vai ser a corrente R? Vai ser a sua tensão sobre a sua impedância. Quem é a tensão da resistência? A própria tensão da fonte, pois o circuito está em paralelo. Mas aí aqui soma com a corrente na indutância. Quem é a corrente da indutância? É a tensão da indutância
que é a própria tensão da fonte, dividido pela impedância do indutor. Como V aqui está em evidência, a gente pode botar em evidência, como tem V aqui nos dois lados, botando em evidência, a gente vê que 1 mais ER mais 1 mais EL vai ser o que a gente vai chamar de 1 sobre Z equivalente. Então, 1 sobre Z equivalente vai ser 1 sobre ZR mais 1 sobre ZL. Por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que a relação de tensão e corrente é impedância. Tensão é igual a corrente vezes impedância. Então, isso daqui vai ter que ser 1 sobre a impedância equivalente. Essa fórmula, pessoal, é igual ao que vocês tinham para o circuito resistivo. Como é que a gente encontra uma impedância resultante em um circuito paralelo? 1 sobre o resultante é igual a 1 sobre a primeira mais 1 sobre a segunda, né? Assim por diante. Nesse caso aqui, como a gente só tem duas, vai ficar 1 sobre ZR mais 1 sobre ZL. Como só tem duas impedâncias, tem uma forma mais fácil, né? A gente pode dizer que o Z equivalente é ZR vezes ZL sobre ZR mais ZL. Lembrem que essas impedâncias não são valores reais. Elas são o quê? São números complexos. Então você vai ter que fazer o número complexo ZR mais o número complexo ZL. Aí para multiplicar, a melhor forma de representar é a polar, dividido pela soma de ZR mais ZL. E quem é ZR e ZL? São números complexos. Né? O ZR vai ter só parte real e o ZL vai ter apenas parte imaginária. Conforme demonstrado, em um circuito RL paralelo, o inverso da impedância equivalente é a soma entre os inversos das impedâncias. Considerando que a referência angular da tensão, a gente sempre está levando que a tensão tem fase nula. A corrente do resistor e no indutor serão dadas por quê? A corrente na resistência é a tensão sobre a impedância. Fator tensão, que é a referência, sobre a impedância do resistor, tem fase zero. Nós temos que a corrente tem fase zero. Por que a corrente tem fase zero? Lembrem que a relação de corrente e tensão na resistência, a relação de fase é nula. A defasagem é nula. Então, se a tensão aqui tem fase zero, a corrente também do resistor vai ter que ter fase zero. Então, a corrente da resistência é o módulo dessa corrente, fase zero. Já a corrente da indutância vai ser a tensão sobre o valor da impedância, a tensão sobre a impedância, aí que vai ficar IL é igual ao módulo fase menos 90. Vejam que a corrente do resistor está em fase com a tensão, mas a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. O indutor, o circuito puramente indutivo, a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Se a gente agora for expressar, né, em fasores, nós temos aqui a tensão em fase, né, a tensão como referência, a corrente do resistor em fase com a tensão da fonte, e a corrente do indutor atrasada a 90 graus. A soma desses dois fasores vai dar a corrente da fonte. Se a corrente R for muito maior do que IL, esse fasor aqui, ele vai estar o quê? Ele vai estar mais próximo daqui, esse ângulo vai ser mais próximo de zero. Se por um acaso a corrente L for muito maior do que IR, esse fasor aqui I vai estar mais próximo de 90 graus. Então aqui, ó, se essa resistência for muito maior do que XL, a defasagem de corrente e tensão é mais próximo de zero. Aqui, né? Veja que é o inverso do que a gente tem lá por série. No paralelo, se o XL for muito menor do que o R, então a corrente vai ser atrasada da tensão e esse atraso vai estar mais próximo de 90 graus. Porque o circuito RL paralelo, a gente sabe que a corrente vai estar atrasada da tensão.
Aí pode ser, esse atraso pode ser mais próximo de 90 ou mais próximo de zero. No caso onde IR e IL são iguais, né? O tamanho aqui do fasor é igual, o módulo é igual. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma corrente atrasada de 45 graus. Lá no circuito série R igual a XL, o atraso da corrente é 45 graus. Aqui no circuito paralelo, se o R for igual a XL, o atraso vai ser de 45 graus. Mas no circuito RC série, se o R for maior do que o XL, o atraso vai ser mais próximo de zero. E se o XL for maior do que o R, esse atraso vai ser mais próximo de 90. No circuito paralelo, inverte. Se a resistência for menor do que XL, esse atraso dessa corrente em relação à tensão é mais próximo de zero. Se o XL for menor do que o R, então o atraso dessa corrente em relação a dessa tensão vai ser mais próximo de 90 graus. Então a gente se inverte em relação àquele circuito RC. Circuito RC paralelo. Né? Veja que a gente está usando apenas a lei de Ohm. Estou usando nada mais do que a lei de Ohm. Das correntes e das tensões. Circuito RC paralelo. Consiste de um elemento puramente ômico, de resistência R, em paralelo com um elemento puramente capacitivo. Então, eu tenho um capacitor em série com um resistor. Onde a tensão vai ser a mesma, porque o circuito está em paralelo. Já a corrente, né, vai ser a soma das duas. A corrente I vai ser IR mais IC. A corrente IR vai ser V sobre ZR e a corrente IC vai ser V sobre ZC. Então a corrente vai ser 1 sobre ZR mais 1 sobre ZC vezes a tensão. E aqui nós temos que a corrente é igual a 1 sobre a impedância equivalente vezes a tensão. Então a impedância equivalente vai ser 1 sobre Z equivalente, vai ser 1 sobre ZR mais 1 sobre ZC. Conforme demonstrado em um circuito RC paralelo, o inverso da impedância equivalente é a soma entre os inversos de cada uma das impedâncias. A fórmula é a mesma. Se tiver 200 em paralelo, 1 sobre a equivalente é 1 sobre a equivalente, é igual a 1 sobre a primeira, mais 1 sobre a segunda, e assim por diante. Se a gente considerar que a tensão tem ângulo zero, né, a nossa referência, então a corrente vai ser V sobre ZR, a corrente na resistência, com o módulo IR com fase zero. Por que fase zero? Porque a relação de tensão e corrente para o circuito resistivo, a fase é nula, né? Entre corrente e tensão. Como a tensão tem fase zero, a corrente também tem fase zero. A corrente vai ser o quê? A tensão no capacitor. Vai ser a tensão na capacitância sobre a impedância do capacitor, quer dizer, C, fase menos 90. A corrente no capacitor é o módulo da corrente, fase 90. Ou seja, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Então, como é que vai ficar o nosso... Como é que vai ficar aqui nosso diagrama fasorial? A corrente do resistor em fase com a tensão V. A tensão, a corrente C atrasada de 90 graus em relação à tensão.
Desculpa, atrasada não, adiantada, né? Corrente do capacitor. Adiantada 90 graus em relação à tensão. E o resultante vai ser a soma das duas correntes. Se o IR for maior do que o IC, esse fasor aqui vai estar com um ângulo mais próximo de zero. Se o IC for maior do que o IR, esse fasor aqui vai ter um ângulo mais próximo de 90. Então vamos pensar aqui nesse... Para um circuito resistivo capacitivo, o que é que a gente já sabe? A corrente está atrasada da tensão, desculpe, adiantada da tensão, entre 0 e 90 graus. Como o circuito é RC paralelo, né, lá vai ser diferente do que a gente tinha no RC série. No RC série, se o R fosse muito maior do que o XC, a gente tinha que esse adiantamento era mais próximo de zero. Se o XC fosse muito maior do que o R, esse adiantamento era mais próximo de 90. Agora a gente vai ter o inverso. Se o R for bem menor do que for maior do que o XC, esse ângulo vai estar, esse defasamento, esse adiantamento vai estar mais próximo de 90. Se o capacitor, né, o XC, for menor do que o R, a gente vai ter uma corrente adiantada mais próxima de 90 graus. Então a relação vai ser inversa. E para o circuito RLC paralelo? A corrente da fonte continua sendo a soma das três. E a tensão é a mesma, porque o circuito está em paralelo. A corrente da fonte vai ser igual a IR mais IL mais IC. A tensão da resistência vai ser a corrente da resistência, vai ser a tensão V sobre R, sobre ZR. A corrente na indutância vai ser a tensão V sobre ZL. E a corrente no capacitor vai ser V sobre ZC. O equivalente do circuito vai ser o quê? 1 sobre o equivalente vai ser igual a 1 sobre ZR mais 1 sobre ZL mais 1 sobre ZC. Sempre lembrando, isso aqui são números complexos. ZR vai ser um número complexo com a parte real, ZL vai ser um número complexo com apenas a parte imaginária positiva, e o ZC vai ser um número complexo com apenas a parte imaginária, só que negativa. Então vamos ver o que é que acontece, né, naquele circuito, né? A gente vai ter três casos. A gente vai ter o caso de ressonância, que quando as duas impedâncias são os XC e XL, os XC e XL são iguais. A gente vai ter o caso onde o circuito resultante é predominante indutivo e puramente capacitivo. Se o XL for maior do que o XC, o circuito é predominante indutivo e a impedância terá a característica RL. Se o XL for menor do que o XC, o circuito é predominante capacitivo e a impedância equivalente terá a característica de um RC. Então, a partir do que a gente já aprendeu de RL e RC, a gente vê no paralelo, né? Se vai ser RC paralelo, a gente pode replicar o que a gente aprendeu. Nesse caso aqui, a gente tem um circuito final que tem uma característica RL. Veja que a corrente aqui, ó, IL menos IC está aqui para baixo, né? Essa componente aqui está atrasada da tensão 90 graus. Se por um acaso fosse RC, essa componente estaria para cima. A corrente do resistor em fase com a tensão e a corrente I. A corrente I o quê? Ela vai depender dessas correntes L, IR e IL menos IC. Então, quais são as considerações? Considerações que nós temos para um circuito paralelo.
A partir dos circuitos em paralelo analisados, as mesmas considerações usadas para circuitos contendo resistores e corrente contínua podem ser expandidas para circuitos contendo impedâncias e corrente alternada. A corrente fornecida pela fonte se divide nas impedâncias. A tensão da fonte estará sobre cada um dos elementos, porque estão em paralelo. E o inverso da impedância equivalente do circuito é a soma dos inversos de cada uma das impedâncias. Então, vejam que as relações que nós temos para o circuito de corrente contínua, a gente está usando aqui as associações, né? Só que lá que nós temos as resistências, né? O indutor virar um fio, o capacitor um aberto, aqui não. Aqui a indutância e a capacitância vai alterar o valor da corrente. Aí, pessoal, quando vocês forem simplificar um circuito, né, forem resolver um circuito, eles não tiverem nessas considerações que eu mostrei a vocês, né, e vocês não for RC, RL, tiver mais elementos, for, sei lá, um R e um L em série, só que essas duas estão em paralelo com o capacitor. Aí essa impedância ela não entra no que eu falei, mas vocês vão usar o mesmo critério. Vão encontrar a impedância RL, vai ser ZR mais ZL, e fazer o paralelo com ZC. Vai ficar ZRL vezes ZC sobre ZRL mais ZC. A impedância equivalente. Então, quando vocês forem simplificar os circuitos, né, vocês vão ter esses casos mais simples, mas vocês vão ter casos diferentes, né, com mais elementos. Uma parte séria, outra parte paralelo. Esses circuitos são os circuitos básicos, né? Então vocês vão fazer o quê? Vão simplificar, vão associar o sério, associar o paralelo, vão fazer simplificação. Pode chegar em certos momentos que vocês não consigam simplificar o circuito porque não conseguem identificar nenhum sério nem paralelo. Aí nesses momentos, o que é que vocês têm que fazer? Nesses momentos vocês têm que procurar aquela associação que eu mostrei a vocês lá na aula, né? De circuito de corrente contínua. Vocês vão procurar uma associação delta ou estrela e fazer a conversão de um para o outro, né? Ou de delta para estrela ou de estrela para delta. Assim, vocês vão conseguir, né, com a transformação, obter uma associação séria ou associação paralela. Aí vocês vão poder simplificar. E as fórmulas, pessoal, de transformação de delta para estrela, e a forma é a mesma que eu mostrei a vocês. Só que em vez de a gente ter resistências, são impedâncias. Como é que a gente transforma a impedância aqui do delta para uma impedância para uma estrela? Eu nomei aqui as impedâncias do delta ZA, ZB e ZC, da mesma forma que a gente fez antes, que era RA, RB, RC. Eu desenho aqui o estrela internamente. Sempre lembrando que tem a forma correta, né? Aqui Z3, porque aqui é ZC. Aqui ZB, porque aqui no outro lado é Z2. E aqui ZA, porque aqui é Z1. Aí a gente vai encontrar o valor das impedâncias Z1, Z2 e Z3. Como? Usando a mesma fórmula que nós tínhamos para resistências. O produto das não correspondentes dividido pela soma das impedâncias. Quem é correspondente de Z1 é ZA. Não correspondente é ZB vezes ZC. Z2, ZC vezes ZA e Z3, ZA vezes ZB. Quando vocês encontrar o valor dessas impedâncias, né, vocês podem apagar o delta e deixar só o estrela. Já o contrário, né, se vocês tiverem aqui o estrela e quiserem encontrar o delta,
O que é que vocês vão fazer? Determina Z1, Z2, Z3 no estrela. Z1, Z2, Z3. Aí assim vocês têm ZA, ZB, ZC. Né? ZC aqui, porque aqui é Z3, aqui é Z2, aqui é ZB, Z1, ZA. Aí quem é ZA, ZB e ZC. Aí vai implicar fazer produto de cada duas, né? Dividir pela impedância correspondente, ó. E assim vocês vão poder encontrar ZA, ZB e ZC. Então, vejam que o que eu mostro na sala de aula são os exemplos mais, são os casos mais simples, né? Para que vocês possam analisar casos mais complexos. Então, se eu tiver um circuito que tiver vários elementos, se não tá nem não bate com o que eu mostrei lá, vocês vão fazendo passo a passo. Ah, eu vejo que esse resistor está em série com o capacitor, acho o resultante. Ah, eu vejo que esse resultante está em paralelo com uma associação RL. E assim vocês vão simplificando. Se por acaso vocês não encontrarem nenhuma associação série ou paralela, vocês procuram delta ou estrela e fazem a conversão. Então sempre vocês vão conseguir fazer isso, né? Se não tiver série paralelo, vai ter um delta ou estrela. E quando vocês fizerem a conversão, vocês vão encontrar Vocês vão encontrar o quê? Vão encontrar um série ou paralelo. Ou os dois, né? Então vamos fazer alguns exemplos. Dado a tensão e essa corrente, vamos construir os diagramas de fasores da tensão da corrente, bem como o diagrama de impedância. Aí a gente também pede para a gente encontrar as constantes RL, né? O valor da resistência e da indutância. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essas grandezas senoidais para fasores. Vejam que aqui estão expressas em seno. Então não vou ter que converter, né? Seno, tá as duas em seno. Se tivesse uma como cosseno, eu teria que converter para seno. Vejam que ela tem a mesma frequência, né? 5.000 radianos por segundo. Só que elas vão ter fases diferentes. Essa corrente, ela está atrasada de 60 graus em relação à tensão. Se a tensão tem fase 45 e a corrente tem fase menos 15, como é que a gente encontra essa defasagem? 15 menos 15 vai ser 60 graus. Essa corrente vai ser atrasada de 60 graus em relação à tensão. Então, se a corrente está atrasada em relação à tensão, o circuito vai ser RL. E como é 60 graus, o ângulo está mais próximo de 90 graus. Então a gente espera que o XL seja maior do que o R. Então o fasor tensão vai ser o valor RMS, fase 45. Quem é o valor RMS? É o pico dividido por raiz de 2. Já o fasor corrente vai ser 3 dividido por raiz de 2. Né? O valor RMS, fase menos 15. O fasor impedância, o fasor não, né? Que impedância não é um fasor. A impedância vai ser o quê? Tensão sobre corrente. Quando eu fizer tensão sobre corrente, a impedância vai ser 50 fase 60. Se eu converter essa impedância para a forma retangular, vai ficar 25 mais J43. Como eu disse a vocês, o XL é maior do que o R. Esse ângulo está mais próximo de 90 graus, né? 60 graus. Então, se eu tenho que a impedância resultante é 25 mais 43,3J, então o valor da resistência é 25. E o valor da reatância é 43,3. Como eu sei que XL é ômega L, então eu encontro que a indutância é 8,6 mH. Só que ele pediu para a gente desenhar o diagrama fasorial da tensão e corrente e da impedância. Da tensão, a gente tem uma amplitude de 150 e uma fase de 45.
E a corrente a gente tem uma amplitude, né? Desculpe, 150 não, é 150 sobre raiz de 2, né? Que é o módulo, é o valor RMS. 150 sobre raiz de 2 e aqui é 3 sobre raiz de 2. Uma fase de menos 15 e aqui de 45. Então, a corrente é atrasada de 70 graus em relação à tensão. Já a impedância, a gente tem uma parte imaginária de 43 e uma parte real de 25. O módulo aqui é 50 e a fase é 60 graus. Então, vejam que a gente, sabendo a corrente e a tensão, a gente encontrou o R e o indutor. Poderia ser o contrário, né? Sabendo a resistência e a indutância e a tensão, a gente encontrar o valor da corrente. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Agora, um exemplo 2. Agora nós temos 3 elementos. Um resistor e um indutor e uma impedância Z2. Ele pede para a gente calcular a impedância Z2, sendo a tensão 50 fase 45 e a corrente 2,5 fase menos 15. Então, como eu tenho a corrente e a tensão, eu posso encontrar a impedância equivalente. A impedância equivalente vai ser tensão sobre corrente. 50 fase 45 sobre 2,5 fase menos 15 é igual a 20 fase 60. E eu sei que, como esse circuito é um circuito série, então a impedância equivalente é a soma das três. Uma coisa, pessoal, boa para vocês pensarem é o seguinte: esse circuito equivalente aqui, ele é RL ou é RC? Dá para a gente saber se o restante dele é RL ou RC. Como é que eu sei? É a defasagem de corrente e tensão. A corrente está atrasada da tensão de 60 graus. Então, esse circuito aqui, ele tem que ser RL. O circuito equivalente tem que ser RL. Então, esse elemento aqui tem que ser ou uma indutância ou uma capacitância com XC menor do que que 8, né? Porque o resultante tem que ser resistivo e indutivo. Se eu transformar a impedância para a forma retangular, fica 10 mais J 17,3. E como é que eu calculo a impedância, né? Considerando o Z1 a soma de 5 mais J8, né? A impedância equivalente vai ser Z1 mais Z2. Então, o Z2 vai ser igual a 5 mais J 9,3. Então, essa impedância aqui é resistor ou indutor. Porque, lembra que eu disse, a soma das duas tem que dar um circuito resistivo indutivo. Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Terceiro exemplo. As duas impedâncias Z1 e Z2 da figura abaixo estão em série, com a fonte de tensão de 100 volts. Determine a tensão nos terminais de cada impedância e traça o diagrama de fasores. De tensão, né? Está pedindo aqui de tensão. Ele tem a tensão de 100 fase 0, a impedância Z1, que é um resistor de 10, e a impedância Z2, que é 4,47 fase de 63.
Então, essa impedância aqui, ela tem que ser o quê? Tem que ser indutiva, porque o ângulo está positivo, né? Está no primeiro quadrante. Se fosse negativo, estaria no quarto quadrante, seria um circuito RC. Como é que a gente calcula o equivalente, né? O equivalente vai ser Z1 mais Z2. Para eu poder somar Z1, que é 10, representado na forma retangular, e esse outro na forma polar, eu converto esse número aqui para a forma retangular, somo e depois trago lá para a forma polar. Foi o que ele fez aqui. Talvez se você ver só isso aqui, você vai tentar, de toda maneira, encontrar esse valor, só que você não vai entender. Por quê? Porque aqui tem um passo que não está mostrado. Eu tenho que converter, ou faz diretamente na calculadora, ou, se fazer passo a passo, tem que converter esse número completo, essa impedância aqui da forma retangular, polar para retangular, somar as partes reais e as partes imaginárias e depois transformar para a forma polar. Então, quem vai ser a impedância? A corrente do circuito. É a tensão sobre a impedância equivalente, que dá 7,9 fase menos 18,45 graus. Corrente atrasada da tensão. Circuito resistivo e indutivo. Se Z1 é resistivo e Z2 é resistivo e indutivo, o final vai ser resistivo e indutivo. Vejam que esse ângulo está mais próximo de 90, de zero. Então, o que isso vai dizer? Vai dizer que o resistor é maior do que o XL. Esse circuito é mais resistivo do que indutivo, do que tem a parcela, o resistor está contribuindo mais do que a indutância, né? Para a fase. Aí nós vamos encontrar o quê? Para desenhar as tensões, a gente tem que encontrar a tensão em cada elemento. A tensão na primeira impedância e a tensão na segunda. Quem vai ser a tensão na primeira impedância? Z1 vezes corrente, que dá 79 fase menos 18. Quem vai ser a tensão na segunda impedância? Z2 vezes I. 35,3 fase 45 graus. Quando eu represento aqui nos fasores, ó, a tensão V vai ser 100 fase 0, V2 vai ser 35 fase 45 e V1 vai ser 79 fase menos 18. Então eu representei essas tensões, né, utilizando o diagrama fasorial. A tensão V2 está adiantada de V de 45 e a tensão V1 está atrasada de V de 18 graus. Aí aqui, continuando, né? Mais exemplos, né? Se eu tenho um circuito RL, série, e eu tenho a tensão V sendo aplicada, né? Ele dá a tensão V na forma senoidal, como é que a gente obtém essa corrente I? Veja que I é minúsculo, né? Então é no tempo. O mais certo aqui era estar I de T, né? Se eu tenho um circuito RL, eu tenho a tensão, né? Encontro o fasor. Para achar o fasor I, eu tenho que fazer fasor I é igual a tensão sobre o fasor tensão sobre a impedância. Para encontrar a impedância, eu tenho que achar o XL, né? Então a impedância RL vai ser o quê? Vai ser 8 mais J6. E esse 6 é o quê? É a indutância vezes a frequência angular. A tensão é como é que eu encontro o fasor, né? Eu encontro o valor RMS, que é 283 sobre raiz de 2 dá 200, fase 90 graus. Convertendo essa impedância da forma retangular para a forma polar, eu tenho que o módulo é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado na raiz, que o módulo é igual a 10 e a fase igual a 36,9. Então, quando eu faço corrente, tensão por impedância, fica igual a 20,53. Então, essa corrente, ela está com a fase de 53. Aí alguém pode perguntar, professor, mas está 53, está adiantada? Não está adiantada, porque está 53 graus a corrente, mas a tensão está 90.
A tensão está na frente. Então a corrente continua atrasada em relação à tensão. Aí como é que eu converto esse fasor corrente para o valor instantâneo? 20 vezes raiz de 2, seno de 300t mais 53,1 graus, né, que é essa fase. Eu não poderia representar cosseno aqui, porque inicialmente aqui começou com seno. Vamos aqui para mais exercício. As duas impedâncias E1 e Z2 da figura estão em série. Eu estou vendo aqui que é o mesmo exercício que eu tinha feito, né? É o mesmo exercício. É o mesmo exercício. Então, vou mostrar aqui dois exemplos. Eu não vou fazer numericamente. Eu vou mostrar os gráficos para vocês no PSIM. Né? E vocês podem usar esses gráficos para vocês verificarem se está coerente. Né? Então, eu tenho um resistor de 90 graus, 90 ohms, um indutor de 32 mil e um capacitor de 5 micro em série. E esse circuito está sendo alimentado por uma fonte de tensão de 750, cosseno de ômega t mais 30. Pede para determinar o circuito equivalente do domínio da frequência, que é o que? O equivalente é você fazer os somar as impedâncias, e ele pede para você encontrar. Você vai ter que encontrar os fasores corrente, tensão no resistor, tensão no indutor e tensão no capacitor, e depois trazer para os valores instantâneos. A corrente expressa em cosseno, a tensão em cosseno, a tensão do indutor em cosseno, e a tensão do capacitor também expressa em cosseno. Né? Veja que aqui está o cosseno como referência. Se eu pegar o PSIM, pessoal, como é que usa o PSIM? Lá na aula, na aula passada, eu coloquei um arquivo onde ele mostra passo a passo como fazer a simulação de um circuito qualquer em regime alternado. Então lá vocês têm como é que vocês fazem um circuito e como é que vocês obtêm os gráficos, né? Aqui ele vai expressar a tensão da fonte e as três tensões. Se vocês quiserem encontrar o valor RMS, aqui embaixo, lá dessa telazinha, vai aparecer se tem RMS, é só clicar em RMS, ele dá o valor RMS. E a diferença de fase lá a diferença de fase lá no guia, vocês conseguem obter como é que calcula essa diferença angular usando o PSIM. Hoje eu estimulo vocês a usar o PSIM para isso corroborar com o que vocês estão estudando, né? Uma forma de vocês verificarem graficamente, né? Se você está batendo o que vocês estão estudando na forma teórica, lá na simulação. Então, no final, está expresso aqui o quê? Que a corrente está atrasada, a corrente da fonte está atrasada da tensão. Aqui eu multipliquei a corrente por 150, mas dá para ver que a corrente está atrasada em relação à tensão. Aí vocês, o valor RMS aqui, se clicar RMS vocês encontram, e o defasamento vocês usam lá o esquemazinho que tem no PSIM. Como é que vocês convertem aqui esse valor de tempo para diferença angular. E aqui nós temos o circuito, ó, que é aquele que eu disse a você, que não é RLC, não é RC, não é RL. Ele é um circuito RC paralelo, né, que está em paralelo, e esse RC está em paralelo com um RL sério. Aí eu instigo vocês a fazer esse circuito, né, usando tudo que eu falei a vocês. Só que aqui eu tenho uma corrente I. E essa corrente que está sendo gerada no circuito é 8 cosseno de 2000T. Aí ele pede para você encontrar o circuito no domínio da frequência, transformar essa fonte de corrente para um fasor, né? Que vai ser 8 sobre raiz de 2, fase 0. Aí transformar esses elementos aqui em impedância. E ele pede para calcular em regime permanente
a tensão e as correntes no tempo. Não são fasores. Eles vão achar fasores para depois encontrar. Depois que vocês encontrarem aqui, como é que vocês vão fazer esse circuito, né? Vocês vão encontrar aqui o equivalente. Como é que vocês vão poder encontrar essa tensão V? Se eu sei o valor do fasor corrente e multiplicar pela impedância equivalente, eu encontro o V. Então vejam que eu já consigo expressar a tensão V. Se eu sei o fasor V, eu trago o V lá para o regime cossenoidal, né? Que aqui é um cossenoide. Se eu tenho o fasor V e a impedância, eu consigo encontrar o fasor I1, o fasor I2 e o fasor I3. Com esses fasores, eu consigo voltar lá para o regime senoidal. Então é assim que vocês vão solucionar esse circuito. Dessa forma, depois que vocês solucionam, vocês verificam ó, como é que fica aqui a corrente I, essa corrente vermelha, ó. E a corrente I3, ela está adiantada de 1, e as correntes I1, desculpe, I3 está adiantada de I, e a corrente I1 e I2 está atrasada de I, né? Então vocês vão poder fazer tudo isso numericamente e poder verificar aqui no PC. Então assim, pessoal, isso era o que eu tinha que mostrar na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre potência elétrica em circuitos de corrente alternada. A gente vê potência ativa, potência reativa. Ok? Então até a próxima aula.